32, amém? Vencerá. Quem possui a Cristo, no fim está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que pega, novas forças dá, e quem ele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, no poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que pega, novas forças dá, ele espera sempre vencerá. Entre os inimigos nada será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Tem Jesus firmar, nos expandirá, ao Evangelho a nos libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que pega, novas forças dá, ele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, abençoando pessoas e cuidando do meio ambiente. Vamos cantar sempre vencer com a nossa harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o correio de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor e seguir a
pastor evangelista Patrick, fazer a leitura da palavra. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. E onde o Espírito de Deus ele está, a liberdade. Então agora, louve, exalte aquele que vive e reina para todo sempre. Primeiro, amado Deus, tua paz, Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Salmo, Salmo número 45, verso 1. Salmo número 42, verso 1 diante. Salmo número 42, verso 1 diante. Amém? Assim como o ser brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem dimantemente de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Verso 5: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas em mim? Espere Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra de Jordão e desde os Hermonitas, desde pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruir da tua cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, Senhor, mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere Deus, pois ainda o louvarei, a qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez a sua alma pode estar batida, mas o salmista Davi fala para nós: espere Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele sabe todas as coisas que nós enfrentamos a cada dia, dia após dia. Ele sabe a nossa luta, e no momento certo Ele há de abençoar cada um de nós.
Quem chegou após a primeira oração, levante sua mão e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Excelentíssimo Deus e Pai, te agradecendo, Pai, por essa palavra, a qual, Pai, tu botou no nosso coração. Pai, talvez, Pai, muitos aqui, Pai, tragam por essa porta, Pai, nesse santuário a qual nós se reunimos, Pai, para buscar a teu nome. Muitos talvez entraram por essa porta, Pai, talvez abatido por alguma causa, por alguma luta, Pai, por alguma adversidade do dia a dia. Mas nessa noite a tua palavra, Pai, falou conosco que nós devemos esperar e confiar em Ti, Pai. Que essa palavra venha ficar, Senhor, guardada e penetrada no nosso coração, para que possamos ser mais confiantes, Pai, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, continua conosco, Pai, desde agora até o término desse culto, Pai. Olha, cada um que vai fazer uso desse microfone, Pai, a gente vai pregoar a tua palavra, que a palavra que for pregoada nessa noite venha, Pai, impactar vidas nessa noite, e vida, Pai, vai sair por essa porta, transformada, renovada pelo poder da tua palavra. Por isso, Pai, continua conosco. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão Ellen, louva o Senhor. Aleluia, vamos ouvir o seu irmão Ellen louvando o Senhor. Aleluia, a honra e a glória do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quem veio adorar o Senhor? Quem veio glorificar esse Deus tão maravilhoso? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o 547 da nossa harpa, porque o Senhor está voltando. Prepara a igreja que o Senhor está voltando. Amém? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor.
Bíblia Sagrada diz que no estrugir da trombeta, aleluia, o povo de Deus estará atento para se encontrar com o Senhor, seu Deus. E aquele que toca a trombeta, aquele que anuncia, ele tem que saber tocar a trombeta, porque se a trombeta é um sonido diferente, como se preparará? Mas a trombeta está sendo tocada, ou seja, a palavra está sendo dita. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Vamos ouvir uma palavra, nosso pastor Pedro Pires, aleluia. Logo depois a banda louva o Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Uma breve palavra que nós amados irmãos. Se conta em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. E já está próximo ao fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 26, 41 vem dizer: vigiai e orai para que não caia em tentação. Quando esses dois textos, dois versículos, falam para que nós vigiar, como Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo, está se falando da volta de Cristo, está se falando do arrebatamento também. Louvado seja o nome do Senhor. Basta nós atentarmos, porque os sinais já estão às claras, já estão visíveis aos nossos olhos, as profecias se cumprindo. O profeta Amós diz: prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele também já está profetizando para o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mensagem, aleluia, ela não vem dizer para que a gente venha se preparar, mas para que nós já estejamos preparados a cada dia, a cada momento da nossa vida. Porque lá em Mateus 41 vem dizer que o espírito está pronto, mas a carne não está fraca. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós temos que estar vigilantes, perseverantes na oração, na fé. Aleluia. Porque as coisas cada dia estão ficando mais difíceis. As apostasias aumentam, os falsos ensinamentos, falsos mestres. Aleluia. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente aí na mídia. Um certo dia, uma irmã me mostrou um vídeo de uma criança falando sobre a Bíblia, coisa que não convém com a Bíblia. Eu digo: isso aqui é ciência, sabedoria artificial. Isso aqui é montagem. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se nós não tivermos vigilante, a gente acaba sendo induzido por aquilo que a gente tem visto. Então vamos nos preparar, igreja. Porque nós não sabemos o dia tão próximo. A gente não sabemos qual é o dia, qual a hora, qual é o momento. Pode ser agora mesmo, neste exato instante que nós estamos aqui, que eu estou falando e enviou a arrebatamento. Mas aqueles que tiverem perseverando vão se encontrar com Cristo nos ares. E aqueles que não estão, e aqueles que não estão ouvindo, vai acontecer semelhantemente como no dia de Noé. Noé pregava, Noé anunciava uma nova de salvação. O povo se dava em casamentos, em festas, aleluia, e não dava ouvido à palavra. Quando quiserem ouvir, a porta aleluia, a porta já tinha fechado, e não houve mais tempo. Então o tempo é hoje, o tempo é agora. Se prepara, vamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, aleluia.
aleluia, que o Espírito Santo de Deus seja dominante na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Yeah.
Aleluia, glória a Deus. Agora, na leitura da palavra, no Salmo 42, o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, porque te abate, ó minha alma, dentro de mim. Coloque sua mão no coração aí. Como é que ele está aí? Meu coração está acelerado. Porque quando nós falamos de arrebatamento, nós nos lembramos que nós vamos ter o prazer de encontrar com o nosso Deus. Talvez esse momento, agora, hoje, talvez você possa estar vivendo um momento difícil, um momento de angústia, mas diz para a tua alma: te acalma, minha alma, te acalma, porque a promessa vai se cumprir, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então te acalma, espera nele. Aleluia, glória a Deus. Creia que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vamos ouvir a missão das mulheres, louvando e adorando o nome do Senhor. E também vamos ofertar e dizimar para a casa do Senhor. Você que trouxe o dízimo e oferta, põe em suas mãos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, no qual o Senhor nos concede, Senhor, de poder estar aqui, Senhor, demonstrando a nossa fidelidade, Senhor, podendo ofertar, Senhor, não o que sobrou, Senhor, mas o que foi colocado no nosso coração, Pai, de trazer a tua casa, Senhor, para contribuir, Senhor, para esta obra, Senhor, porque sabemos e cremos, Senhor, que esta obra, Senhor, é, Senhor, movimentada, Senhor, pelos teus servos que são fiéis à tua casa, Senhor. E eu, Senhor, profetizo sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que tem ofertado, que tem dizimado, Senhor, uma medida recalcada, sacudida, transbordante sobre as suas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Quando angelical trombeta neste mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar,
Glória a Deus. Convido a você a usar o pregador, em nome de Jesus, nosso pastor, em nome de Jesus. Pega os irmãos na sua direção. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor, enviar a tua mensagem, a tua palavra, através do teu servo, Deus, fala conosco, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem colocado, Senhor, no seu coração, para falar, Senhor, na sua amada igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estávamos meio dispersos, mas melhoraremos agora em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abençoando pessoas, cuidando do bem do ambiente. Leiamos 3 textos da Bíblia. Primeiro, você vai localizar João, capítulo 14, verso de número 1 em diante. 1, 2 e 3. Depois, Atos, capítulo 1. Depois, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. João, capítulo 14, verso 1. Que encontrou, diga amém. O texto da Sagrada Escritura diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, ali possais estar vós também. Prossiga um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 1. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Amém? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e em uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E enquanto eles olhavam livremente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestimentas brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes subir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é o texto da nossa campanha, verso de número 16. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16, diz: glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com um brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o glória a Deus. Podemos assentar. Corpo sentado, mais espírito de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos na segunda quarta-feira com a temática
do arrebatamento da igreja, e é o evento que todos nós esperamos, que aguardamos, que vivemos e caminhamos para ele. A palavra arrebatamento deriva do grego raspagem, que significa raptar, levar, tomar para si de forma abrupta. E quando nós olhamos para este evento aqui, que cada um de nós aguarda com muita alegria, que cada um de nós vive para ele, aguardando este tão sereno, sublime momento, e muitas das vezes nós ficamos sem entender algumas etapas, ou vivemos ali aquilo que Deus quer para nós vivermos. E eu queria que você estivesse atento aqui, que na primeira, quarta, acabou tomando um direcionamento diferente, mas eu quero detalhar aqui algumas coisas para que você fique observando e atento para aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. A Bíblia, desde o Éden, amados irmãos, revela a cada um de nós um plano de salvação progressiva de Deus. Na visão pré-milenista, dispensacionalista, acredita, pregada no meio do evangélico, no meio do protestantismo, acredita que Cristo virá antes da grande tribulação. E quando nós olhamos para todo este contexto bíblico, nós vamos enxergar desde o Éden, Gênesis no capítulo de número 3, versículo de número 15, após o homem ter pecado, e Deus chamá-los em um canto, chamando a serpente, chamando a mulher, e os leva a uma fala que é a seguinte: e porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, esta pisará a tua cabeça e tu has de lhe ferir o calcanhar. Deus estava dizendo ali naquele momento que da semente daquela mulher viria um que restauraria a comunhão com Deus, que restauraria esse relacionamento com Deus, após ter criado o homem para viver no Éden, e um momento em que o homem pudesse desfrutar da eternidade para com ele. E quando isso acontece, quando essa ruptura espiritual acontece, Deus, a partir deste momento, então, começa a colocar em prática um plano de redenção de forma progressiva. Este momento que nós lemos, nós chamamos de proto-evangelho, porque é a primeira menção da salvação, ou a menção de Cristo que viria um pouco mais à frente. Este proto-evangelho, este versículo que nós lemos, vai dizer então que Deus, a partir daquele momento, ele desenvolve, coloca em prática um plano que da semente da mulher haveria de nascer um homem que esmagaria a cabeça da serpente. E quando nós olhamos por toda a Bíblia Sagrada, vários homens foram levantados, e Satanás está à espreita, Satanás está olhando todos os homens que são levantados, que têm esse relacionamento íntimo para com Deus, para que não se concretize aquilo que o próprio Deus veio transmitir por intermédio da sua palavra. E quando nós olhamos para esta palavra de harpazo, ou de arrebatamento, ou de encontro com o Senhor nos ares, nós vamos encontrar no Antigo Testamento alguns homens ou alguns atos que simbolizam aquilo que Deus quer fazer nesta visão para com a sua igreja. E nós vamos olhando aqui, existem algumas figuras do Antigo Testamento que nós podemos nós podemos observar e analisar e nos emitir aquilo que vai acontecer segundo esses textos que nós lemos. No livro de Gênesis, no capítulo de número 5, do versículo de número 24, nos vai relatar a história de um homem por nome de Enoque, e esse homem vai se relacionar também com Deus, vai ter uma proximidade tão extraordinária com Deus, que a Bíblia vai nos dizer que Deus vai tomar para si, vai levar para si. É um simbolismo daquilo
aquilo que nesta visão pré-milenista vai acontecer em determinado momento da história e que pode ser de forma iminente. A iminência quer dizer a qualquer momento, pode ser daqui a pouco. Só basta aquilo que Deus quer fazer, chamar e levar, e a sua intenção, a sua obra desenvolvida e criada, ou seu plano de restauração pode ser concretizado. Nós vamos enxergar ainda no Antigo Testamento um homem por nome de Noé, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9 e em diante. Deus vai chamá-lo para uma grande obra, para construir uma arca, ali colocar alguns animais, colocar a sua família, e no meio daquela destruição, o Senhor vai os livrar, vai os tirar daquela enchente, vai os preservar da ira de Deus que caiu sobre a terra, destruindo todas as coisas. Também vai nos demonstrar aquilo que Deus pode fazer para com a eleita de Deus em sua caminhada. Quando nós vivemos este momento de arrebatamento, quer dizer que precisamos estar prontos, preparados, porque Deus está em andamento com o seu plano, e a sua igreja vive em palavras ou em chamado, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Será que eu e você, analisando esses simbolismos aqui, podemos dizer estas palavras a Deus? Podemos viver em um momento que, se Deus voltasse agora, estaríamos preparados para subir? Quando nós olhamos esses textos e esses relacionamentos com aquilo que Deus quer fazer com a sua igreja, de arrebatá-la, de arrancá-la desta terra e levar para o alto, levar para o céu, assim como no primeiro texto que nós lemos, João, no capítulo de número 14, onde ele diz que ele vai nos levar para onde ele estiver. Continuando ainda, livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, no versículo de número 11 em diante, por esse contexto aí, nós vamos encontrar a história de um homem por nome de Elias, e todos nós sabemos da intimidade, todos nós sabemos do relacionamento que ele tinha com Deus. O homem que falava e Deus assim determinava, como o profeta tinha falado, que falava que não ia chover e não chovia, que pedia fogo do céu e o fogo descia. Elias também foi levado para o céu em um redemoinho. Elias foi tomado para si, demonstra ali, através desta figura, através desse momento, que Deus tem poder de transformar, que o Senhor tem poder de levar para consigo todos aqueles sem passar pela morte. Deus está dizendo que você não precisa estar preocupado com a morte. O Senhor está dizendo que você não precisa estar preocupado com o que pode acontecer amanhã. O seu grande poder pode tomar você e eu, todos nós para si, e a qualquer momento nós podemos encontrar com Ele nos ares. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele vai nos apresentar alguns profetas de Deus que têm relação direta com o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. É o livro que vai nos apresentar acerca das coisas dos últimos dias. O livro de Isaías, o livro de Daniel, o livro de Oséias, o livro de Malaquias e outros mais, vai nos apresentar algumas profecias dessa volta de Cristo. Em Isaías, no capítulo de número 25, no versículo de número 8, diz que o Senhor Deus, quando regressar, vai aniquilar a morte de uma vez por todas. Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 2, diz que muitos dos que dormem no pó da terra haverão de ressuscitar. Oséias, no capítulo de número 13, versículo de número 14, diz que o Senhor vai nos remir da mão da sepultura. Diz que o Senhor Deus
resgataram os seus santos que morreram, foram mártires, que morreram antes do seu regresso, para que juntos possam encontrar com Ele nos ares e contemplar a sua vida, e contemplar a sua volta, em um momento extraordinário que nós vivemos para com eles e aguardamos o regresso do Senhor. Iminência é a palavra que fica latente dentro dessa visão. Iminência é a palavra que precisamos viver quando nós voltamos o nosso coração e enxergamos que o Senhor Deus há de livrar os seus da sua ira vindoura, que Deus há de guardar os seus quando Ele regressar dos ares. Os profetas anunciaram que Deus traria o seu povo de volta. Os profetas anunciaram que Deus haveria de enviar o seu Filho para resgatar a sua humanidade, para os remir, para os purificar, para que quando Ele fosse na sua primeira ida e quando Ele regressasse, eles pudessem contemplar aquilo que Ele já havia prometido, aquilo que Ele já havia vivido, aquilo que Ele havia transmitido por intermédio da sua palavra. Será que você pode dizer que o Senhor Deus pode voltar a qualquer momento e você está preparado, e você está preparada para contemplar essa vinda gloriosa do Senhor Jesus? Quando nós olhamos, queridos irmãos, para a Bíblia Sagrada, que o profeta messiânico, o profeta Isaías, falou e predisse que haveria de o Senhor Deus enviar o seu Filho para resgatar a humanidade. Ele diz que haveria de vir um Emanuel, que resgataria o povo dos seus pecados, que esmagaria a cabeça dessa serpente. Mas tantos homens foram levantados que Satanás já não sabia mais qual desses cumpririam a promessa redentora do nosso Deus. Mas em um belo dia, o anjo aparece para uma mulher por nome de Maria, e ali diz que através dela haveria de vir um homem que cumpriria as promessas ditas, que salvaria a humanidade. Cumpriu-se então a promessa, o Senhor veio. Nós vamos contemplar o seu ministério terreno, reunindo discípulos, pregando a sua palavra, fazendo a maior das promessas que nós temos lida no capítulo de número 14 de João. Nós vamos contemplar que ele precisa ir ao Calvário, ele precisa ir ao madeiro, para que o sacrifício seja pago, para que a promessa seja cumprida. E quando ele foi ao madeiro, morto nela, ressuscitado ao terceiro dia, cumpriu-se aquilo que ele havia falado. Ele começa então a aparecer aos discípulos, ele começa a aparecer dizendo que ele havia cumprido o que ele mesmo disse, que morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando eles estão reunidos no começo do livro de Atos, ele vai dizer, vai dar uma ordem aos seus discípulos: olhem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Daí então vocês receberão poder e serão mártires e serão testemunhas. Vocês passarão por momentos difíceis, onde perseguidos, onde matados, onde feridos, e a caminhada será duro, mas não tem problema. Eu vou para o céu e regressarei para buscar. E ele começa a subir nos ares, ele começa a transferir essas palavras, e eles estão atônitos, olhando para a subida do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem percebem que dois anjos se aproximam, e de repente eles proferem duas palavras: varões galileus, ou varões da Galileia, porque vocês estão tão atônitos olhando para as alturas. Ante isso, fiquem ligados, porque esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, que foi escondido nas nuvens, ele voltará
vive, a igreja respira, a igreja almeja, anseia esta vida desde então. É interessante, amados irmãos, que as coisas vão se passando. Os apóstolos são mártires, uns decapitados, outros apedrejados, outros de mais terríveis formas. Mas surge um homem chamado Paulo, que vai agora pregar, e ele vai levantar igrejas, e em um determinado momento ele vai levantar uma igreja em Tessalônica, e ele começa a pregar. Os irmãos são salvos, mas estão preocupados. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 em diante, você vai contemplar isso. Eles estão preocupados que muitos morreram e o Senhor ainda não regressou. E Paulo começa advertindo, dizendo: não fiquem preocupados com isso, porque de maneira nenhuma nós precederemos aqueles que dormem. Fiquem apenas com essa palavra, porque o mesmo Senhor descerá do céu, cumprindo aquilo que os anjos disseram, e os mortos em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Depois, os que estivermos vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, ou seja, seremos arrancados dessa terra para encontrar com Ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é o momento que a igreja almeja, este é o momento que a igreja espera, este é o momento que a igreja vive. Mas surge então alguns pensamentos ao passar dos anos: será que ele vai voltar? Será que o nosso Cristo vai voltar? E eles ficam, isso acontece, já foi falado há mais de 2000 anos, mas porque o tempo que é visto por Deus não é contado da forma que nós olhamos, observamos no calendário, no relógio. O tempo de Deus não é o meu, não é o teu. Para viver isso, amados irmãos, é necessário vigilância. E o Senhor Deus nos deixou algumas das coisas dentro das Escrituras que nos remetem a estar vigilantes. A parábola das 10 virgens: 5 eram prudentes, 5 nécias. Nós precisamos olhar esta palavra como de forma que nós precisamos estar. Quando nós olhamos, todas 10 eram virgens. Todas 10 eram virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias, 5 tinham azeite de reserva, 5 não tinham azeite de reserva. Para ir nessa caminhada, para trilhar este caminho com Cristo, é necessário ter reserva. É necessário ter reserva. Você tem reservado alguma coisa para o Senhor? Você está vivendo só no limite? Você está vivendo só no limite das coisas? Interessante que ouve-se o som, aí vem o noivo, e 5 apenas estavam preparados. Isso quer dizer, amados irmãos, que enquanto nós estivermos aqui aguardando essa vinda do Senhor Jesus, você precisa estar em constante vigilância. Você precisa estar observando aquilo que a palavra de Deus é transmitida para cada um de nós. Porque quando o Senhor regressar, quando Ele chamar, quando Ele levar ao encontro nas alturas, acontecerá um dos belos momentos dentro desta visão dispensacionalista, que é seguindo o tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro. Diz a Bíblia que o Senhor vai se transformar em fogo. Nós seremos lançados ali nele, nesse fogo, todas as nossas obras, e as obras de palha, de ferro, de ouro, de latão, serão lançadas neste fogo, e o que sobrar dela será o galardão que eu e você temos
aprendemos a receber? Será que quando você chegar no tribunal, você tem algum galardão? Há obras que vão ser geradas em galardão para você, ou apenas só terá direito à sua coroa? Porque a Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma coisa é certa: você tem uma coroa reservada, você tem uma coroa guardada, mas aquilo que vai complementar vem daquilo que você faz para o Senhor, vem daquilo que você se dispõe a fazer, vem daquela missão com alegria que faz, vem daquilo que nós colocamos no nosso coração e prosseguimos avante, não abandonamos, não voltamos, não deixamos, não escondemos, mas com muita alegria dizemos: eis-nos aqui, como foi pregado no domingo, e prosseguimos, apesar das circunstâncias vividas dessa terra, desse plano terreno, que constantemente eu e você vive, mas independente de todas essas coisas, nós caminhamos e dizendo: eu, Senhor, eu preciso te apresentar obras, eu tenho fé, eu creio no teu regresso, mas eu preciso complementar a minha fé, fazendo coisas a ti, me dispondo, pregando, orando, clamando, jejuando, em todas as coisas, Senhor. Eu quero ter dentro do meu coração a chama acesa, esperando a tua vida, mas fazendo algo para ti, mas caminhando contigo, sendo fiel a ti e do lado dos meus irmãos. O tribunal passará e nós estaremos lá apresentando-nos a Deus. O tribunal não será para julgar se nós teremos direito a entrar no céu ou não, mas será para recompensar aqueles que viveram em Cristo, aqueles que morreram por Cristo, aqueles que são fiéis a Cristo, aqueles que não abandonam o barco. Nós estamos aqui porque não abandonamos. Nós estamos aqui porque servimos a um Deus que é poderoso para fazer tudo e muito mais, e além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho ouvido as tuas súplicas, e eu digo: o Senhor Deus te levantará, o Senhor Deus te recompensará, e Deus haverá de deixar ou de trazer uma recompensa para cada um de nós. Oh glória, oh glórias. Mas depois deste evento, amados irmãos, há um evento glorioso para as bodas do Cordeiro. Aqueles que comemorarão, aqueles que olharão para trás e dizer: foi difícil a caminhada, e como grande foram as lutas em que eu passei, foram tantas as vezes que me tentaram tirar da presença de Deus, foram tantas as perseguições, foram tantas as lutas, foram tantos os açoites, foram tantas as coisas, mas eu estou aqui, e valeu a pena servir a Deus, e valeu a pena ser muitas das vezes apedrejado, e valeu a pena ser muitas das vezes chamado de doido, louco, esquisito, mas eu estou comemorando, estou com Cristo ao lado dele, comemorando, cantando, dizendo: Deus, tu és santo, 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 santo e santo. Se você não canta aqui na terra, vai treinando, porque lá no céu será muito canto para a glória do Senhor Jesus. E não importa, não ligue se diz: ele canta feio, ela canta feio, não olhe para isso, mas enxergue dentro do teu coração o hino de louvor e de gratidão ao Deus que tem te sustentado em meio às lutas, enfermidades. Canta o hino da vitória em meio às perseguições. Olha para o alto, como diz o Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou o céu e a terra. Em meio a
rapidamente, mas levante os olhos um pouco mais alto e diga: Senhor, tu és o meu socorro. Canta o hino, marcha, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar para a glória do Senhor. Oh Senhor amado, nós vivemos esse momento. A tua eleita guarda, Senhor, este momento. E quando nós olhamos, amados irmãos, para a Bíblia Sagrada, que nos aponta a vinda, a descida da Nova Jerusalém, os eventos gloriosos que acontecerão, pisar em ruas de ouro e de cristal, onde não haverá lágrima, nem choro, nem dor, nem morte, nem pranto, mas antes é só a iluminação divina, é só a glória divina, é só a graça divina. Mas antes de tudo isso, seja pronto para o arrebatamento, para se revestir de incorruptibilidade, para se revestir de um corpo glorioso, porque olhando do ponto de vista do céu, amados irmãos, esse corpo que eu e você tem não pode subir até as nações celestiais. Antes precisarão ser transformados, antes precisarão ser glorificados, e só passará por esse momento para ser arrebatado com o Senhor aquele que se permanecer fiel, aquele que permanecer firme, aquele que permanecer na presença de Deus. Porque a ira do Senhor, a grande tribulação chegará para assolar aqueles que um dia ouviram a palavra do Senhor, que um dia ouviram essa voz profética e disseram: eu já ouço isso há muito tempo, não vai acontecer. Mas quando formos tomados, quando formos levados e olharem que ficaram, dor será para aqueles que ficaram. Mas mantenha-se firme nesta promessa, mantenha-se firme nesta palavra, porque a qualquer momento, segundo esta palavra iminente, a qualquer momento o Senhor pode lavar a sua igreja. Quem crê nisso, levante a mão, dê um brado de glória, de aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. O meu tempo já acabou. A Bíblia diz que aqueles que têm um coração quebrantado é bem-aventurado, é feliz na terra, e entrará nas nações celestiais aqueles que são puros de coração, que têm as suas vestes branqueadas com o sangue do Cordeiro. E eu queria só deixar aqui, antes de orar, amados irmãos, essa oportunidade aberta para que, se tiver alguém que precisa de um conselho com Cristo, que aqui se aproxime em nome de Jesus, que nós estaremos orando por você. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivemos, Senhor, nesta terra e sabemos que o Senhor vai voltar, sabemos que o Senhor vai regressar, e nós estamos vivendo, Senhor, tempos difíceis, de lutas, de guerra, mas nós sabemos que o Senhor também fez uma outra promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cremos, Senhor, que Tu estás ao nosso lado, que o Senhor está nos direcionando, nos capacitando em todo o tempo, que nós, Senhor, não deixemos os nossos olhos carnais deixar de enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, e com os nossos olhos espirituais enxergar as batalhas espirituais que são travadas, Senhor, para que nós não cheguemos a Ti, aos céus. Mas em todo tempo, Senhor, lava-nos com Teu sangue precioso, purifica-nos com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Reveste-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, Te encontrar nos ares. É o que almejamos, é o que desejamos, e dizemos: Maranata, Senhor, Maranata.
Você tem coragem de dizer essa palavra hoje? Você tem coragem de falar bem alto essa palavra hoje? Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, bem alto. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final aqui da nossa reunião. Está passando 5 minutos ainda. Mas antes de encerrar, eu queria manifestar aqui, você que está acompanhando ao vivo a nossa live no YouTube, queria aqui mencionar o aniversário do Diácono Carlos. Chegamos aqui essa informação, eu creio que ele está nos ouvindo também. Nós queremos celebrar este momento com o nosso irmão, dizer que Deus o abençoe com toda sorte de bens, que seja uma nova etapa de muita alegria, de muita paz, de muita caminhada ao Senhor. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Carlos, e nós estaremos aqui celebrando este momento no domingo para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém? E aí faça aí sua missão como homens, que é oferecer este culto em ação de graça pelo aniversário do Diácono Carlos. Os irmãos concordam, digam amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã às 20 horas tem o ensaio da banda aqui no templo. Na sexta-feira temos culto de ensino. No domingo pela manhã, maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, te louvamos, meu Senhor, e te agradecemos, Deus da glória, por mais, meu Deus, esta oportunidade, esta noite, meu Deus, aqui, meu Deus, na tua casa, na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra, pelo despertamento, Senhor. Aleluia, que nós devemos, meu Deus, estar ligado, Senhor, a esse, meu Deus, aleluia, Pai, deste propósito, meu Deus, da tua vida, Deus, querido, buscar a tua igreja, Senhor. Deus, Espírito Santo de Deus, prepara nossos corações, a nossa mente, Senhor, para que nesse momento, meu Deus, nós estejamos, meu Deus, pronto, meu Deus, para encontrar com o Senhor nos ares, Deus querido amado, e que teu nome seja glorificado. Abençoa, meu Deus, a igreja na face da terra, Senhor. Abençoa teu servo, Deus querido, a qual o Senhor ministrou tua palavra nesta noite, aqui está à frente deste trabalho, Senhor. Deus abençoa cada um, meu Deus, que está aqui neste lugar. Visita, meu Deus, nesta noite o nosso lar, a família. Deus querido amado, que assim, meu Deus, repreenda, meu Deus, toda, meu Deus, aleluia, qualquer investida do arco inimigo contra o teu povo, contra a tua igreja, Deus querido, contra as famílias, contra o lar, contra os ministérios, Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, aleluia, que a porta dos infernos não prevalecerão, Deus querido, contra a tua igreja, Senhor. Meu Deus, nosso eterno Pai, que quer buscar a tua igreja nesta noite, não nos deixe aqui, mas nos leva contigo, Senhor. Mas se não viesse, que não concede uma noite, aleluia, Senhor, eu descanso, meu Pai, tranquilo, Senhor. Não só nós, Deus querido, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, Deus querido amado, que assim, meu Deus, o Deus sono restaurador, em nome de nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, amado Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com você, meu